Meus irmãos, graça e paz a todos. Nós passaremos agora para o momento de exposição da palavra. Pela graça de Deus, nós já cantamos, oramos, nós lemos a palavra e agora nós meditaremos na palavra do Senhor. Para isso, convido vocês a abrirem a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, versículos de 10 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor para que possamos receber Tua palavra, o entendimento nesta manhã. Pai bondoso, nós somos gratos por tudo que podemos fazer até aqui, neste momento de culto, de adoração ao Senhor. E agora, Pai, a Tua palavra mais uma vez foi lida, e nós carecemos, Pai, da instrução que vem do Senhor. Carecemos do alimento que a Tua palavra nos dá, ela é o nosso alimento. Carecemos, ó Deus, da correção que a Tua palavra nos proporciona. Carecemos, Pai, do entendimento da Tua palavra. Para isso nós pedimos que o Senhor nos dê iluminação através do Espírito Santo, prepare o nosso coração para receber a Tua palavra. E que, uma vez recebida, entendida, nós sejamos, ó Deus, capacitados pelo Espírito Santo para colocá-la em prática na nossa vida cotidiana. Esta é a nossa oração nesta manhã, Pai, no nome de Cristo. Amém. Meu querido, você se considera alguém contente? Como está a sua alegria? Ela está presa às circunstâncias ou não? Será que o nosso coração ele é inclinado para o contentamento e será que o mundo à nossa volta ele o ajuda nessa tarefa? William Barclay tem um livro, um pastor americano, tem um livro chamado O Segredo do Contentamento, esse é o tema do seu livro, o título, e ele afirma que nós vivemos em uma era de descontentamento. Ele destaca que o nosso mundo é um mundo onde grandes mudanças ocorrem rapidamente, e parece que as pessoas nunca estão contentes o bastante. Por vezes temos a postura de achar que estaremos mais felizes de fato, o dia que tivermos determinadas coisas ou fizermos determinadas coisas. Ou seja, é sempre para frente a nossa felicidade, o nosso contentamento. Parece que a indústria do marketing, por exemplo, tem como missão manter a alma e o coração humano insatisfeitos. Há sempre algo que você ainda não fez e que precisa fazer ou adquirir para que você realmente seja alguém feliz. Pode ser uma viagem, um objeto, um romance, uma experiência, ou até mesmo receber uma bênção do Senhor. O dia que eu receber tal bênção do Senhor, aí sim, eu estarei feliz. Muitos vivem num estado de completa ansiedade por causa disso e inquietação, numa sensação de que não podem perder nada, nenhuma oportunidade, porque disto depende o seu contentamento. Diante disso, como fica a relação do cristão com o contentamento? Eu faço essa pergunta e eu acredito que nós precisamos respondê-la, porque nós também somos alvos desse cenário. Nós não estamos imunes, nós não somos eximidos desse cenário. Há uma frase do John Piper no seu famoso livro Em Busca de Deus, uma frase bastante conhecida, em que ele diz que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. É interessante essa frase porque lembre-se que fomos criados para a glória de Deus. Foi para isso que nós fomos criados. Tudo o que fazemos, então, deve ser para a glória de Deus. Essa é uma pergunta que nós sempre precisamos responder diante das nossas ações ou das motivações das nossas ações. Será que o que nós faremos vai glorificar ao Senhor? Esse sempre deve ser o peso que vai, então, dominar as nossas decisões. E Deus
de acordo com essa frase do John Piper, é muito mais glorificado em nós e por nós quando estamos mais satisfeitos nele. Portanto, essa declaração do John Piper expressa uma poderosa verdade sobre a qual nós devemos ponderar. E o texto de Filipenses, o texto que nós acabamos de ler, nos ajuda a fazer isso. Filipenses é uma carta bastante conhecida e é uma carta surpreendente. O seu tema dominante é a alegria. Tanto em substantivo e verbos, o tema alegria, a palavra alegria aparece 16 vezes nessa carta. Ou seja, Paulo tem uma preocupação de apresentar e falar sobre a alegria. E a princípio pode ser espantoso, porque Paulo, quando escreve essa carta, ele estava preso em Roma injustamente. Era a sua primeira prisão ali e era uma prisão domiciliar. Paulo estava ali acorrentado a um soldado romano o tempo todo, sem poder se locomover com liberdade. E ele ainda tinha que pagar o aluguel daquela casa que era a sua própria prisão. Vejam, nós estamos falando de alguém que tinha motivos para viver descontente. Ele poderia usar essa circunstância, essa situação, para dar lugar ao seu coração e viver descontente, insatisfeito com o Senhor. Lembre-se que Paulo estava preso ali por professar a sua fé em Cristo Jesus e por proclamar o evangelho desse Senhor. Ele não sabia como terminaria a sua prisão, se seria em liberdade ou morte. Havia pessoas com inveja tentando prejudicá-lo, uma vez que ele estava ali preso em Roma. Sabendo dessa situação, então, a igreja de Filipos prepara uma oferta para que Epafrodito pudesse levá-la até o apóstolo Paulo, a fim de que as suas necessidades pudessem então ser atendidas. Mas Epafrodito, queridos, adoeceu a ponto de quase morrer, o que deve ter gerado ainda mais dificuldades para o apóstolo Paulo, estando preso ali em Roma nessa condição. A situação desse apóstolo não era nada boa. Porém, mesmo diante desse cenário, Paulo fala sobre a alegria nessa carta. Por isso que é espantoso lermos essa carta entendendo o seu contexto. Na verdade, ela exala contentamento cristão. O apóstolo ele faz mais do que falar sobre contentamento. Aqui, no final da sua carta, no capítulo 4, nos versículos que nós lemos, nós temos o registro do seu testemunho de ser alguém que era contente no Senhor. E aqui, meus irmãos, é preciso que se diga que esse registro do testemunho do apóstolo Paulo não é feito apenas para ser admirado. Não é para que saiamos aqui dessa manhã admirados com o apóstolo Paulo e com a sua capacidade de ter sido alguém alegre no Senhor. Ele o fez para ser seguido. O contentamento de Paulo aqui é exortado e é apresentado recorrentemente nas Escrituras. No nosso momento de liturgia, nós lemos o texto de Abacuque. Abacuque lida com o problema do mal, com a realidade de Deus usar a Babilônia para corrigir a nação de Judá. O problema é que a Babilônia era muito mais ímpia do que a nação de Judá, e Abacuque entra em crise com aquela realidade. Ele então dialoga com o Senhor, ele faz orações, ele tenta convencer Deus a voltar atrás e não seguir com esse plano. Mas no final, no capítulo 3, a gente encontra aquele homem dizendo, olha, ainda que tudo dê errado, eu vou me alegrar no Senhor. Ele termina falando de contentamento. O salmo que nós lemos para o nosso momento de contrição, o salmo de número 32, um salmo de Davi, ele termina com a exortação para que nos alegremos no Senhor. Depois de um momento de contrição, uma oração de confissão ao Senhor, ele termina dizendo, olha, alegrai-vos no Senhor. A temática da alegria perpassa toda a Escritura. Nós temos esse tema sendo repetido nas Escrituras. Portanto, é para ser praticado. Não é apenas para olharmos para esses homens do passado, para esses heróis da fé, com uma mera admiração, mas sim, nós precisamos colocar em prática na nossa vida. O contentamento, ele precisa ser praticado. Portanto, hoje, à luz desse texto, nós seremos instruídos sobre o contentamento cristão, a fim de que vivamos assim, para que o nosso Senhor seja mais glorificado em nós, através da nossa satisfação nele. E aqui há pelo menos 3 instruções nesse texto sobre contentamento cristão, que eu quero então destacá-las e pensá-las com vocês. Primeiro, nós podemos ver uma instrução no versículo 10. No versículo 10, nós podemos ver que o contentamento cristão, ele é antes de tudo no Senhor.
Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. A princípio, queridos, o que temos aqui nesse verso é uma expressão de gratidão do apóstolo Paulo aos cristãos filipenses por lhe terem enviado ajuda quando ele estava preso, quando ele carecia dessa ajuda. O que nós temos aqui é a maneira do apóstolo Paulo dizer: obrigado, eu estou grato pela ação de vocês. Provavelmente, assim que a notícia da prisão do apóstolo Paulo chegou à igreja de Filipos, uma igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo, iniciada pela proclamação do evangelho realizada por esse apóstolo, essa igreja então teve o desejo de fazer algo. Ela ficou triste com a situação, ela ficou preocupada com a situação desse apóstolo, e ela então quis fazer algo, ela quis enviar algum tipo de ajuda para que as suas necessidades de alguma forma pudessem ser supridas ali. No primeiro momento, parece que esses cristãos não conseguiram ter uma oportunidade favorável para que assim pudessem então ajudar o apóstolo. Talvez não tivesse alguém disponível para enviá-lo com os donativos, ou talvez não tivessem conseguido angariar a quantidade de recursos que seria necessário, suficiente para enviar o apóstolo. A verdade é que nós não sabemos o que causou a falta de oportunidade. Porém, quando a oportunidade surgiu, esses cristãos a aproveitaram. Então enviaram ao apóstolo Paulo esses donativos. Assim, Paulo caminha agora para o final dessa carta, fazendo menção disso, a fim de expressar a sua gratidão pela ação generosa desses irmãos. Mas percebam algo: diante dessa ação generosa dos filipenses, Paulo se descreve como alguém que alegrou-se sobremaneira no Senhor. Ele começa o versículo 10 dizendo: alegrei-me sobremaneira no Senhor. É interessante ver essa alegria aqui do apóstolo Paulo sendo expressa, porque em Filipenses 3:1, o apóstolo Paulo exortou os cristãos de Filipos a se alegrarem no Senhor. Em Filipenses 4:4, nós encontramos uma outra exortação do apóstolo Paulo, da mesma maneira, dizendo que esses cristãos precisavam alegrar-se no Senhor. Mas aqui, no versículo 10, é o próprio Paulo que se apresenta como um praticante daquilo que ele ensinava. Ele está colocando em prática a sua própria pregação. No primeiro momento, no segundo momento, ele exorta a igreja a alegrar-se no Senhor, mas agora no capítulo 4, no versículo 10, ele mesmo diz: olha, eu sou praticante daquilo que eu estou ensinando a vocês. E vejam que a ênfase dele, da sua alegria, é no Senhor. Ele não diz apenas: olha, eu estou alegre pela generosidade de vocês, pela ação de vocês, porque ela muito vai me ajudar. Não, ele começa dizendo: olha, eu estou alegre, mas eu estou alegre antes de tudo no Senhor. É nele que eu estou alegre. Isso não significa que o apóstolo estivesse menosprezando a ação generosa dos filipenses. O ponto, meus irmãos, é que ele sabia que por trás de toda essa ação generosa era o Senhor quem estava operando. Isso significa que a alegria desse apóstolo não estava presa à oferta em si. A sua alegria estava no Senhor, que mais uma vez renovou a sua bondade ao usar os filipenses. Isso é, meus irmãos, aquele socorro em última instância, Paulo sabia muito bem, vem do Senhor. E é sempre assim, meus queridos. É sempre assim. Deus, ele está por trás. Deus, ele está providencialmente agindo para que nós sejamos abençoados. E a gente precisa ter um coração alegre no Senhor, um coração que reconheça que por trás, em todas essas bênçãos, é o Senhor quem está as providenciando para nós. É Ele que faz isso por nós. É o Deus da providência que estava agindo em favor desse apóstolo. Por isso que ele diz: olha, eu me alegro sobremaneira no Senhor. Essa expressão aqui, alegrei-me no Senhor, é bem instrutiva para nós. Ela nos ensina que a alegria do cristão existe uma esfera não relacionada às circunstâncias da vida, mas sim vinculada a uma relação absoluta, pessoal, imutável com o Senhor soberano. É nele, meus irmãos, que nós encontramos alegria de verdade. É nele que nós temos alegria ultra circunstancial.
uma alegria que não é refém das circunstâncias, mas que está acima das circunstâncias. É no Senhor. É nele que nós temos essa alegria. É o regozijar-se em conhecer o Senhor e o ter como Senhor da nossa vida. Portanto, a alegria cristã não é a ausência de problemas e circunstâncias desfavoráveis, porque Paulo tinha todas elas. Ele tinha todos esses motivos, se ele fosse fundamentado neles, para viver insatisfeito com o Senhor, para viver descontente com o Senhor. Mas ele redireciona o olhar e ele diz: olha, é no Senhor que eu me alegro. Eu não me apego às circunstâncias, mas eu me alegro no Senhor. Alegria, o apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, é uma alegria que está centrada em Cristo, e não nas coisas ou nas situações, mas na pessoa de Cristo. Ele é nossa alegria. Nós podemos dizer e aprender aqui nesse primeiro momento que a nossa alegria ela deve ser cristocêntrica, meus irmãos. Antes de qualquer coisa. É uma alegria em Cristo. O que nós somos em Cristo? Qual é a nossa identidade em Cristo? Quais são as promessas que nós temos em Cristo? Qual é a nossa esperança em Cristo? Pastor, mas o mundo vai de mal a pior ao meu redor. Olhe para Cristo. O que você tem em Cristo? O que Cristo já conquistou para você? Você é nova criatura em Cristo Jesus. Você tem a eternidade te aguardando. Isso deve encher o nosso coração de alegria. Isso deve encher o nosso coração de contentamento no Senhor. Por isso que Paulo ele redireciona. Ele está grato com a ação dos filipenses, mas ele deixa logo claro de início: olha, a minha alegria maior é no Senhor. É o Senhor que está usando vocês. Faltou num primeiro momento a oportunidade, mas agora chegou a vez e vocês me ajudaram. É o Senhor quem está por trás de tudo isso. É Ele que é o Deus da providência, que veio movendo, agindo, para que vocês pudessem agora ter a oportunidade para me ajudar. Então, antes de tudo, meus irmãos, o contentamento cristão é no Senhor. E tudo isso fica ainda mais claro com a segunda instrução sobre contentamento. Versículos 11 e 12 nos mostram que o contentamento cristão é aprendido e independe das circunstâncias. Olha o que a gente tem nos versículos 11 e 12. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Sabe o que nós temos aqui nesses versos? Algo que é libertador para nós. Esse verso traz uma realidade, uma instrução que liberta-nos. Sabe o que é? Paulo, ele não nasceu pronto com o contentamento cristão. Ele o aprendeu. O nosso coração, queridos, não é naturalmente inclinado para o contentamento. Ele é inclinado para o descontentamento. Ele é inclinado para a insatisfação. É para isso que ele é inclinado. Naturalmente, ele é inclinado para esse tipo de postura. E o fato de não estarmos contentes não significa que não sejamos capazes de estar. Indica apenas, meus irmãos, que ainda não aprendemos a fazer. Que precisamos aprender o contentamento cristão. E aqui tem algo a mais na descrição, na declaração que Paulo faz no versículo 11. Paulo enfatiza que aprendeu a estar contente em qualquer situação. Muitos poderiam ler essa carta e usar um argumento contra o apóstolo Paulo, dizendo: olha, alegrar-se quando você recebe a ação generosa, a providência de Deus, é fácil. Mas Paulo, ele antecipa esse tipo de objeção, e ele já caminha para o versículo 11, dizendo: olha, digo isso não por causa da pobreza. E aí ele começa a fazer uma série de declarações. Ou seja, ele enfatiza que ele aprendeu a estar contente em qualquer situação. Ou seja, o seu contentamento não dependia das circunstâncias, nem das coisas que ele estava recebendo, o que ele pudesse deixar de recebê-las. Por melhor que seja estar contente de acordo com as circunstâncias, esse tipo de contentamento é frágil, queridos. Por quê? Porque as circunstâncias mudam. E na medida que elas mudam, seu contentamento também pode mudar. Se o seu contentamento está preso às circunstâncias, o dia que elas são favoráveis, tudo bem. Você dará um bom testemunho, Deus será glorificado, porque você estará mais satisfeito nele. Mas e o dia que essas circunstâncias forem horríveis?
aflições vierem, se o seu contentamento está apegado às circunstâncias, você não glorificará o Senhor no dia da dificuldade, no dia da aflição. É por isso que no versículo 12, Paulo ele desenvolve o seu argumento. E ele descreve algumas situações em que ele enfrentou e ele obteve experiência por meio delas. Olha só, Paulo experimentou a honra e a humilhação, a fartura e a fome, a abundância e a escassez. Em outras palavras, podemos dizer que Paulo aprendeu a viver contente no luxo e no lixo. Eu aprendi a ter muito, eu aprendi a ter pouco, eu aprendi a ser honrado, eu aprendi a ser humilhado, eu aprendi a ser contente em todas essas circunstâncias. Ele tinha contentamento no Senhor, queridos, e não apenas quando lhe faltava alguma coisa ou quando tinha algo. Ele buscava contentamento no Senhor, tanto na abundância quanto na escassez. Ele aprendeu a se contentar em toda e qualquer circunstância, e nós também precisamos aprender a fazer isso. E aqui, queridos, não foi um mero aprendizado assim intelectual, sabe? De encher a nossa cabeça de informação, não. É uma experiência do coração. Foi adquirida em situações reais, boas e ruins. Deus trabalhou através dessas circunstâncias e principalmente Deus trabalhou no coração desse homem para que ele pudesse ser redirecionado, para que ele pudesse ser direcionado para o local correto que é no Senhor. Como é belo ouvir isso. Circunstâncias difíceis fazem parte da vida de todos. Isso é verdade para todos os que vivem neste mundo. E é ainda mais para os cristãos que podem enfrentar outras dificuldades ou a intensificação delas pelo fato de serem seguidores de Cristo. O cenário pode ser ainda pior para um cristão se ele for perseguido. Mas a grande questão é o modo como nós encaramos as circunstâncias. Se é com alegria no Senhor ou se é com tristeza. Se o seu contentamento estiver preso às circunstâncias, fundamentado nelas, aí você terá problema, porque elas podem mudar. Wayne Mack, no seu livro Caído, mas não Derrotado, comentando esse texto, ele destaca que a relação do ser humano com o contentamento é bem variada. Primeiro, ele diz que há aqueles que se sentem contentes dependendo do humor do dia. Já conviveu com alguém assim? Já viu alguém assim? Está preso ao humor do dia. Como é o dia? Como está o dia? Há aqueles também que raramente se sentem contentes, independente do dia e das circunstâncias. É difícil você encontrar essa pessoa contente. Ela é muito mais descontente, ela é muito mais insatisfeita. E para piorar, há aqueles que nunca estão contentes com nada. Para esse, se chove, gostaria que fizesse chuva, fizesse sol. Se está chovendo, está descontente com a chuva. Se está fazendo sol, reclama do calor. E diz, olha, poderia estar chovendo. Poderia estar fazendo frio. Se está fazendo frio, poderia estar quente. Se está quente, poderia estar fazendo frio. Se está de férias, fica descontente. Se está trabalhando, também fica descontente. Esses andam na contramão da vida do apóstolo Paulo. Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esses aprenderam a viver descontente em toda e qualquer situação. Já presenciou uma pessoa assim? Mas não era assim que Paulo se comportava, irmãos, em relação ao contentamento. Ele diz que aprendeu a estar contente em toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação. E olha que ele não estava em um palácio ao fazer essa declaração. E muito menos mentindo ao falar dessa forma, porque ele escreve essa carta inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, as suas palavras, o seu testemunho registrado aqui é verdadeiro. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 27, Paulo destaca que o seu ministério foi cheio de infortúnios, experimentando zombaria, prisão, açoites, apedrejamento, naufrágio, fome, noite sem dormir e tantas outras situações desagradáveis, irmãos. Ao final da sua vida, estando na prisão, escrevendo a sua última carta para Timóteo, Paulo chega a dizer que na sua última prisão, somente Lucas estava com ele. Ele ainda acrescenta que na sua primeira defesa, ninguém foi ao seu favor.
todos o abandonaram. Se tem alguém na história da igreja que teve motivos para viver descontente, irmãos, esse foi Paulo. Este foi Paulo. Se teve alguém que tinha motivos para viver desanimado, esse foi Paulo. Entanto, o coração desse apóstolo aqui é exposto para nós, cheio de alegria. O que nós lemos nesses versos finais dessa carta são as palavras de um cristão, no final da sua vida, e um final difícil, dizendo que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Há esperança para nós, irmãos. Nós podemos aprender a viver contente dessa maneira. Ele aprendeu a estar contente em Cristo, e isso lhe proporcionava alegria em todo lugar, até mesmo preso injustamente, em todo o tempo. É preciso, irmãos, que se entenda que esse texto não está dizendo que nós nunca devamos buscar mudanças, ou melhorar as circunstâncias. Porque pode parecer que é um conformismo do apóstolo Paulo aqui. Se as circunstâncias são difíceis, se conforme e pronto. Não, não é isso que o texto está dizendo. Essa passagem ela não nos proíbe de procurar um médico quando estamos doentes, de estudar mais para obter uma nota melhor, de praticar para aperfeiçoar uma habilidade, ou de trabalhar arduamente para sermos promovidos. Não, essa palavra não nos impede de fazermos isso. O ponto aqui é que depois de fazermos tudo o que é necessário para melhorar nossas circunstâncias, ou o mundo à nossa volta, precisamos deixar o resultado nas mãos de Deus. Mais do que isso, nós precisamos estar contentes com os resultados que foram colocados nas mãos de Deus. Significa que depois de fazermos o possível para melhorar, precisamos nos contentar com a nossa saúde, quer ela melhore ou não. Significa que depois de estudarmos tudo o que podíamos, de praticarmos diligentemente e de darmos o nosso melhor no trabalho, precisamos nos contentar com o resultado que Deus trouxer. Significa que, embora sejamos sempre gratos a Deus por sua provisão de saúde, de educação, de talentos, de trabalho, de inúmeras outras bênçãos, nós não dependemos tanto delas como nós dependemos do Senhor, do Deus das provisões. Se elas forem retiradas de nós, tudo bem. Cristo não é retirado de nós. Cristo não é retirado de nós. E aí nós podemos nos alegrar, continuar alegres. Estamos ainda em Cristo. Quando Paulo diz estar contente em toda e qualquer situação, ele quer dizer que seja o que for que tenha recebido de Deus, para ele é suficiente, irmãos. Se ele precisasse de mais, Deus o daria. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aquilo que realmente precisamos, Ele nos dá, irmãos. Se nós não temos aquilo que nós tanto queremos, talvez seja porque nós não precisamos, porque se precisássemos de fato, Deus nos daria. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Se tudo mudar no dia seguinte, Paulo ainda estava contente, pois a sua segurança estava em Cristo. Paulo sabia em quem ele estava crendo. Ele tinha uma esperança firmada nas promessas de Deus. Paulo estava contente porque ele tinha tudo o que precisava em Cristo. Portanto, irmãos, esse texto não proíbe os nossos esforços para que as circunstâncias mudem. O que ele faz é realinhar o nosso coração para se contentar com os resultados, quer eles sejam bons ou ruins. E a vida de Paulo mostra isso. É interessante que quando a gente olha para a biografia desse homem, para a vida desse apóstolo, isso fica muito claro. Ele foi um pregador diligente do Evangelho de Cristo. Fez algo belíssimo. Alguém que dedicou um espaço da sua vida para a pregação do Evangelho. Mas qual foi o resultado? Um dos resultados disso foi sua prisão. Olha o resultado. Depois de um esforço belíssimo, olha o resultado. Prisão. Porém, em vez de sentir pena de si mesmo, de entrar em desespero, de ficar insatisfeito com Deus, dizendo, olha, eu me dediquei ao máximo, eu preguei diligentemente, eu fui fiel ao chamado do Senhor, mas olha o resultado que o Senhor me oferece. Mas o coração dele estava realinhado, estava direcionado. Paulo, ele fica contente com o Senhor, mesmo com o resultado de prisão, irmãos. Ele confiava nos propósitos soberanos de Deus para a sua prisão.
Ele sabia que Deus estava usando aquela circunstância para o bem do reino. Paulo, estando preso em Roma, preso a um soldado romano o tempo todo, ele era um instrumento para pregar o evangelho para esse soldado, e esse soldado levava o evangelho para uma ala do Império Romano que de outra forma não seria alcançada. Por isso que Paulo acalma os cristãos de Filipos dizendo: gente, fiquem em paz, eu sou prisioneiro de Cristo, se Ele não me quisesse preso aqui, eu não estaria preso aqui. Eu não sou prisioneiro de Roma não, eu sou prisioneiro de Cristo. Mas Ele tem usado as minhas cadeias, as minhas algemas, para um bem maior, para o bem do reino. Esse homem estava em paz, irmãos. Circunstâncias difíceis, meus irmãos, são usadas por Deus para Ele trabalhar em nós e através de nós. Independente dos resultados, irmãos. Como a sua alegria estava no Senhor, ele ficava em paz. Pois Deus estava usando essas circunstâncias para o bem do reino. Terceira instrução que temos nesse texto está no versículo 13. No versículo 13 podemos ver que o contentamento cristão é fortalecido no Senhor e não na nossa força. Versículo 13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto é bem conhecido e infelizmente ele é tirado com bastante frequência do seu contexto. Não é incomum encontrarmos pessoas dizendo assim: olha, eu tudo posso, pastor, naquele que me fortalece. E aí essas pessoas usam essa declaração como uma espécie de uma confissão positiva, uma confissão assim, motivacional. Puxa, pastor, vai lá, nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Mas Paulo não está dizendo que o Senhor nos dá capacidade para fazermos tudo o que quisermos. Não é isso. Não é isso que Paulo está dizendo. O apóstolo recebeu o poder daquele que o fortalecia, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Sabe para quê? Para suportar todas as situações. O versículo 13 vem em seguida, o versículo 12, onde ele fala de todas as circunstâncias nas quais ele aprendeu a viver contente no Senhor. Ele aprendeu na pobreza, na prosperidade, honra e humilhação, fartura e fome, abundância e escassez, a ter contentamento cristão. Mas ele aprendeu porque ele tinha força para isso? Não. Porque o Senhor o capacitou para isso. Por isso ele termina dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Foi Ele quem me fortaleceu no aprendizado. Foi Ele quem me capacitou para que eu pudesse aprender. Ou seja, eu passei por todas essas situações e meu coração foi trabalhado em todas elas por aquele que é poderoso para mudar o coração. É assim que esse texto deve ser entendido. E nós também, meus irmãos, podemos ter esse contentamento. Nós também podemos ter. Nós também podemos ser capacitados e fortalecidos pelo Senhor. Você tem clamado ao Senhor por isso em oração? Para que Ele te capacite a ter contentamento em toda e em qualquer situação? Tem sido pauta da sua oração? Deveria ser, irmão. Deveria ser. É na força do Senhor Jesus Cristo e não na nossa força. Porque nós não a temos. Nós podemos estar contentes em toda e qualquer situação, por pior que ela seja. E o nosso Senhor, Ele nos capacita, Ele nos empodera para tal postura. É Jesus Cristo que pode tirar a tristeza do nosso coração e enchê-lo de alegria, por pior que seja a situação. Nós somos dependentes do poder de Cristo. Nós somos dependentes do poder de Cristo. É nele, é empoderado por Ele, é sendo direcionado por Ele em toda e qualquer situação, que nós chegamos a ter o contentamento que o apóstolo Paulo aqui apresenta. Por isso que é um contentamento cristão. Ele é classificado. Aplicações, irmãos, de tudo que vimos aqui. O contentamento é algo que pode ser atingido. Não saia daqui nessa manhã desmotivado, pensando: poxa, jamais conseguirei ser como o apóstolo Paulo. Pelo contrário, irmãos, contentamento cristão é algo que pode ser atingido. O apóstolo Paulo é prova viva de que o crente pode conseguir viver contente, com esse contentamento cristão. Ele não escreveu aqui apenas para ser admirado, mas para ser seguido. Todavia, é preciso entendermos que para vivermos contentes, Deus não é obrigado a facilitar
as circunstâncias da nossa vida. Ele não tem obrigação de fazê-lo. Se ele assim fizer, ok, irmãos, mas ele não é obrigado a fazer isso. Nós não temos garantias de que ele assim o fará. O que nós temos, e louvado seja Deus por isso, é a poderosa verdade de que no Senhor nós podemos nos alegrar. Que no Senhor nós somos fortalecidos, capacitados para enfrentar toda e qualquer situação com contentamento no Senhor. Essa é a garantia que nós temos. Deus, irmãos, não desperdiça as situações em nossa vida. É por isso que Ele permite situações complicadas, aflições na vida de um cristão. Em todas elas, Deus está agindo, Ele está trabalhando em nós e através de nós. Ele está trabalhando no meu e no seu coração. Portanto, deposite sempre a sua fé e a sua confiança no Senhor. Porque Deus tem conduzido tão bem a sua vida até aqui. Deus tem conduzido tão bem a minha vida até aqui. Fixemos os nossos olhos no Senhor e não apenas nas circunstâncias. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. Eu me alegrei sobremaneira no Senhor. Olha onde os meus olhos estão fixos. Quando o seu coração for tentado ao descontentamento, à insatisfação, ore ao Senhor, irmão. Faça uma oração específica por isso. Entregue a sua situação ao Senhor, pois Ele está no controle da sua vida. William Barclay diz que nós não podemos escolher se queremos enfrentar dificuldades ou não, mas podemos escolher glorificar a Deus em contentamento ou desonrá-lo em amargura. Eu termino perguntando, qual escolha você tem feito? É glorificar a Deus em contentamento? Ou é desonrá-lo em amargura? Qual escolha você tem feito? Vamos orar?